Olá, boa noite, gente. Estamos aqui para mais um dia na nossa jornada, né? Nossa jornada de sabedoria. Sejam bem-vindos a mais um dia que nós estaremos aqui compartilhando e aprendendo juntos a palavra do Senhor, né? Hoje estaremos aqui lendo mais 3 capítulos e discutindo esses 3 capítulos de Provérbios. Eu já quero aqui cumprimentar o pessoal que está chegando. Deus abençoe, Adriele, Maciel, seja bem-vindo. Mônica, querida, seja bem-vinda. Jéssica, Michele, querida também, muito querida, seja bem-vindo. E todo o pessoal que está aqui com a gente, obrigada pela presença de vocês, tá? E para hoje a gente tem aqui a presença de Paulinho, acho que a maioria aqui já está aqui, mas ele chegando aqui a gente já apresenta esta figura abençoada. E aí, Paulinho, boa noite. Boa noite, Eliane, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Ok, Expectativa para hoje de novo. amém. Também a gente sempre fica na expectativa, né? Para É, aprender mais a palavra do Senhor e compartilhar aqui essa palavra que é riquíssima para nós. Para quem amém. não conhece, gente, Paulinho, ele é casado com Michele, congrega com a gente ali na Igreja Batista Central e é líder de células também, né? Está sempre então ministrando a vidas, cuidando de vidas e ensinando a palavra. E hoje a gente vai estar aqui falando desses 3 capítulos, né? Capítulo 13, 14 e 15. Já te agradeço, Paulinho, pela sua disponibilidade, pela sua instrumentalidade aí, tá bom? E aí eu já passo para você a palavra para a gente aproveitar ao máximo aí esses ensinos tão preciosos da palavra, né? É, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, né? Confesso que eu gosto muito assim de falar acerca da palavra, né? Daquilo que Deus tem feito na nossa caminhada, transformação que o Evangelho faz, né? Na nossa vida, né? E o quanto Sim, Deus deseja trabalhar, né? E a palavra dele está aí para nos ensinar essas coisas, né? E eu tenho verdade. aprendido que nós somos semeadores, né? Então, É a isso nossa mesmo. preocupação deve ser em carregar e lançar a semente. Quando Sim, com esse certeza. entendimento se concretizou na minha mente, muita coisa assim mudou, né, na minha caminhada, até como na liderança de célula, né? Porque às vezes a gente tem a preocupação de levar a palavra, fica naquele sentimento, rapaz, será que fez o efeito que deveria fazer? Será que não fez? Verdade. E aí quando Paulo fala assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, né? Então, é isso que a gente precisa entender. A gente recebe do Senhor para espalhar a semente, né? Levar essa É palavra isso mesmo. que tem cura, que tem sabedoria, que tem transformação, né? E aí, E o alcance também, né, Paulinho? Quando a gente pensa nas redes, a gente estava ali estudando com. A gente aprendeu isso com o Rafa, né? Rafa TX, é, nosso professor ali no Cálice, é, né? E graças a Deus o que a gente está conseguindo trazer à tona, né? Aqueles ensinamentos todos que ele trouxe de forma tão lúcida para a gente, né? Para quem isso. não sabe, o Cálice é um curso que nós temos na nossa igreja, um curso de aperfeiçoamento para líderes de célula. E tem sido uma bênção nas nossas vidas. E assim, Deus tem usado pessoas diferentes para ministrar a gente, né? É, E em uma das ministrações, né, o Rafael trouxe para nós sobre essa importância das mídias. Inclusive, ele vai estar fazendo uma live essa semana sobre isso, né? O pessoal que puder sim, acompanhar aí, eu vou até divulgar aqui também no canal, mas vai ser bem interessante. Então, a gente aprendeu, né, que a gente precisa também usar outros meios para chegar. E o alcance, como eu ia falando no início, esse alcance aí é Deus que vai controlar, né? Até onde vai a nossa voz, só Deus sabe. Até quando vai estar a nossa voz voando, né? Só Deus sabe. Mas o importante é que a gente fale, né? Em todo o tempo. A isso é palavra. verdade. E vencer o Verdade. medo, né? Vencer a Oi? vergonha que faz. E assim vencer o medo e a vergonha, né? Sim, com Para que certeza. consiga trazer. Verdade. Então é Com certeza. Mas isso vamos mesmo. lá, né? É isso aí. O pessoal que É, tá chegando aqui, deixa eu dar só um alô aqui pro pessoal. Verinha.
Deus abençoe. Ver quem foi mais chegou aqui. Maricélia, Deus abençoe, Célia. Valquíria, Esté, Cássia. Quem mais chegou aqui? Clarice, não, bem-aventuradas. Maciel já tinha falado. Deus abençoe, gente. Tem Ícaro aí, é um amigo meu aí, Isso, tá? eu vi aqui. É, Olha, vi. Jéssica também, de Cruz. Jéssica tá sempre aqui com a gente. Deus isso. abençoe, gente. Vamos lá, né? Pegue sua Bíblia aí, prepare seu texto e vamos lá, viu? Vai ser É, bênção. amém. Eu estava lendo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 13, 14 e 15. E é interessante que o livro de Provérbios ele trata sobre diversos assuntos, né? Principalmente a partir desses capítulos aqui. Você não tem um tema específico, Isso, né? Então, verdade. fala sobre. Eu anotei aqui no capítulo 13, no capítulo 15, diversos temas. Versículos sobre sabedoria, sobre obediência, sobre a língua, sobre a preguiça, sobre É justiça, isso mesmo. vida correta, riqueza, pedir conselho, esperança, ensino, bom senso, conhecimento, prudência, repreensão, realização, referência, legado e provisão. Foram alguns É temas muito tema, viu? que eu destaquei só no capítulo 3. É bem verdade que alguns deles se repetem nos outros capítulos, né? E assim, nesse capítulo aqui fala muito sobre a questão da sabedoria, né? Fala muito sobre a questão de ser justo, né? E a gente falar sobre provérbios, né, de Salomão, falar sobre sabedoria, a gente tem que lembrar, você falou isso na primeira live, né, sobre a jornada de sabedoria, lembrar da oração que Salomão fez, né? Não tem como Verdade. conceber a ideia, né, que um jovem naquela época com toda a riqueza disponível, né, um reinado, né, longevo que Deus estava propondo, e ele poderia pedir tantas coisas, né? E eu fiquei pensando, né, essa semana, eu falei, puxa, parecia assim, claro que não é uma comparação assim tão correta, mas eu fiquei pensando na questão do gênio da lâmpada, né? Não sei se você Verdade. pensamento, mas Sim, poxa, quando assisti, verdade. se fosse Pede o que comigo, quiser aí que eu vou fazer. pois Verdade. aí eu ficava pensando, poxa, se eu tivesse a oportunidade de fazer um pedido, o primeiro seria que os meus pedidos fossem infinitos. Então já é sério, eu sempre pensei nisso. Sábio, já É, começou sábio. só que aí eu fiquei pensando, poxa, como eu seria egoísta, né? Não é? Eu ia querer Verdade. só para uma realização pessoal. E quando a gente vê a oração de Salomão, o que está permeando o coração dele é o bem comum, né? É como ele vai É, poder conduzir o povo que está que estaria sobre a sua responsabilidade, né? Então ele não pensou em si, ele pensou isso no mesmo. reino, ele pensou naquilo que seu pai Davi tinha conquistado. Então, pois se eu for egoísta agora, tudo isso vai se perder, né? É Então, verdade. ele parou para orar nesse sentido. E eu fiquei assim pensando, poxa, mas o que é que moveu Salomão a orar sobre isso? Porque assim, Salomão não era filho único, né? Exato, é. Teve outros filhos, inclusive Absalão queria tomar o seu trono. Então, assim, era o mesmo pai, embora com comportamentos diferentes, com cuidados diferentes, mas Sim, Salomão foi aquele que tomou posse daquilo que Deus estava dando através da vida de Davi. E aí pensar nessa oração que Salomão fez, que está lá em 2 Crônicas 1:10 e fala também em 1 Reis, tem que fazer uma referência com a oração que Davi fez. Eu quero construir só um conhecimento aqui, inicial, para a gente chegar já nos textos. E aí eu queria compartilhar 1 Crônicas 29, o verso 19. Davi sabe que ele já está perto de morrer, e aí ele faz aquela arrecadação, né, para construir um templo para Deus, e essa talvez seja a última ação de Davi. E aí ele começa com a ação de graças a Deus, agradecendo tudo que o Senhor fez. E lá no versículo 19, ele ora para o Salomão. Ele fala assim: dá a meu filho Salomão um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus testemunhos e perfeito. para cumprir todas estas coisas e construir o palácio
para o qual tudo preparei. Então, havia algo por trás desse pedido de sabedoria de Salomão. Não foi ao acaso, né? Davi Verdade. entendeu, né, o papel que ele tinha. Davi entendeu o ministério que ele tinha diante de Deus e sabia que era possível dar prosseguimento apenas com a vida diante do Senhor. E não tinha Verdade. como ser diferente. Então, essa oração que Salomão fez tinha base lá atrás, né? E aí, quando a gente lê o primeiro capítulo, o primeiro versículo, perdão, de Provérbios 13, que é o que a gente vai ver hoje, 13, 14 e 15. Deixa eu voltar aqui para o meu texto. O versículo 1 vai dizer assim: o filho sábio ouve a instrução do pai. Então, é um reflexo do relacionamento que Davi tinha com Salomão. Então, ele já está dizendo, olha, Certeza. se eu sou alguém que sou sábio, eu preciso ouvir, e ouvir aqui tem o sentido de obedecer, que não adianta só Isso. falar, meu pai, deixa para lá, não. Ouvir e obedecer o ensinamento do seu pai. Quem era o pai? Davi. Isso aqui ele está ensinando para a gente o que ele aprendeu com Davi, né? E aí, se a gente for lá em 1 Reis, verso 2, capítulo 2, perdão, vai falar quais foram as instruções que Davi deu para ele. Capítulo 2, versículo... Cadê? Deixa eu só pegar aqui. Capítulo 2, versículo 1. Sentindo que o dia de sua morte estava próximo, Davi deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: logo seguirei o caminho de todos os mortais. Portanto, ser corajoso e age como homem. Guarda as normas do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e obedecendo aos seus estatutos, aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que andares. Então, esses foram os conselhos que Davi deu para Salomão. Então, existia toda uma atmosfera antes da oração que ele fez, pedindo sabedoria. Porque lá no versículo Verdade. 20 de Provérbios 13, ele vai falar assim: anda com os sábios e será E sábio. será sábio. Ele andou com quem? Com Davi, com seu pai. Verdade. Então ele andou com alguém que era sábio, com alguém que andava com o Senhor. E a gente viu que o princípio da sabedoria é temer a Deus, é Isso mesmo. obedecer ao Senhor. Então tudo que Davi está ensinando a Salomão é sabedoria, né? Então aqueles Perfeito. ensinamentos foram cravados no coração dele. Davi não deixou um legado apenas de dinheiro, apenas de um reinado consolidado, não. Principalmente, ele deixou essa herança espiritual, porque ele sabia que se Salomão pisasse fora do caminho do Senhor, como aconteceu, né, na sua caminhada, as coisas perderiam sentido. E aí, quando a gente vê lá no começo o chamado que Davi teve, lá em 1 Samuel 16, verso 13, só para fechar esse contexto aqui, então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu Davi diante de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi a Ramá. Então, existe todo um contexto, né? Davi foi ungido pelo Senhor. Naquele momento, o Espírito Santo tomou posse da vida dele. E aí, Salomão começa a ter essa experiência de caminhar com alguém que era cheio do Espírito Santo. Aí, Verdade. Então teve toda uma preparação, né? toda Interessante você uma trazer preparação. isso, porque fica, às vezes a gente pode assim imaginar que esse pedido, né, que Salomão fez a Deus, foi um pedido assim por acaso, algo extraordinário que veio na mente dele assim do nada e ele pediu a sabedoria. Mas na verdade foi bom você ter pensado nisso, né? Porque foi toda uma caminhada e isso traz um pouco assim, é uma reflexão também para o papel dos pais, não é? Na educação dos seus filhos, né? Que legado a gente tem deixado para os nossos filhos, né? O que será que daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, né? O nosso filho vai pedir, que tipo de oração nossos filhos vão estar fazendo para Deus, né? Vendo o nosso exemplo, vendo o nosso perfil em casa, vendo os ensinamentos que a gente for passar para eles, né? Será que eles vão só pedir bens materiais? Será que eles vão pedir só dinheiro? Vão pedir somente na hora da angústia ali?
ou eles vão estabelecer comunhão com Deus, né? É interessante a gente pensar nisso. Bem Pois colocado. é. Então, assim, Salomão via isso no seu pai, né? E Exatamente. ele via a sabedoria que Davi tinha, né? O relacionamento que ele tinha com Deus, e ele absorveu aquilo ali. Não é que o fato de do pai dele ter uma vida com Deus, ele também teria, não, porque a gente vê no livro de Reis alguns pais tendo um reinado abençoado, com experiências com Deus, com fidelidade ao Senhor, e seus filhos totalmente Isso distantes, mesmo. né? E vice-versa. Infelizmente. Então, o que é que acontece? Só abrir um parênteses aqui, mandar um abraço para a Landa, minha sogrinha, entrou aí. E a família também. Então, o que é que acontece? Havia toda uma base para que Salomão tivesse esse caminho de sabedoria. E o que é que vai Verdade. manifestar a sabedoria? É a forma como a gente fala e como a gente age, né? Não tem É como isso ser de mesmo. outra forma. E lá, quando a gente vê também, quando Salomão já assume o trono, vem um episódio para validar se realmente ele estava já vivendo sabedoria, né? Tem lá duas Exato. mulheres, né, prostitutas, que têm seus filhos, e aí durante a noite uma dorme sobre o filho e acaba matando. E aí ela pega o filho da outra e diz que é seu. Então chega essa situação até o rei Salomão para resolver, né? Primeira atitude dele para mostrar de fato que a sabedoria estava fazendo parte da sua história. E aí, diante de uma situação tão complexa, porque assim, eu penso no seguinte: a sabedoria, trocando em miúdos, é uma capacidade que Deus vai nos dar para resolver situações difíceis, que sem ela a gente não Verdade. consegue resolver. Se a gente pensar que, eu não lembro a referência aqui de Provérbios, mas diz que a sabedoria estava junto com Deus, criando todo o universo. Então, Acho que é no imagine, 7 ou é no 8, né? Lá no é, iniciozinho. Isso mesmo. imagine se ela foi necessária no momento da criação. Será que não vai ser necessária hoje? Extremamente necessária. E aí, Com voltando para a certeza. situação de Salomão, com aquelas duas prostitutas, uma delas, a que era a falsa mãe, que perdeu o seu filho, ela, quando Salomão propôs, não, então eu vou pegar a espada, vou dividir no meio, ela concordou. Então, aquela fala dela mostrou exatamente a ausência de sabedoria. Já a mãe Sim. verdadeira, não, pelo amor de Deus, deixa viver a criança e entrega a ela. Mostrou o quê? Sabedoria. E a atitude de Salomão, não, pega e dá à mãe que falou que era para dar o filho de presente. Então, só nessa situação, a gente vê três pessoas expressando se havia sabedoria ou não, através do falar Verdade. e principalmente através do agir. E eu lembro Com que certeza. eu fui num casamento e o pastor fazendo uma reflexão, né, sobre a importância da sabedoria no casamento, que a gente sabe que é extremamente necessário. E ele falou uma historinha que me marcou, né? Ele disse que numa cidade tinha uma cidade pequena, tinha um juiz corrupto e um amigo dele também de muita influência, que era também do mesmo jeito. E aí era acostumado a fazer vários crimes, então o juiz acabava acobertando. Só que teve uma situação que não ia ter jeito. E a pena ia ser uma prisão perpétua. Aí o que é que eles fizeram? Eles pegaram um funcionário daquele amigo, só que era alguém que era muito temente ao Senhor. E aí chegou o dia do julgamento e o crime era para ser pena de morte, né? Prisão perpétua. Só que aí, no dia do julgamento, o juiz falou assim, não, eu vou dar uma de bonzinho. Eu vou escrever aqui em dois papéis a primeira opção, condenado, e a segunda, absolvido. O papel que você pegar vai ser a sua sentença. Ok, ok. Só que ele escreveu condenado nos dois papéis. Então, já estava definida a situação final. E aí, aquele rapaz estava lá pedindo a Deus misericórdia, falando, Senhor, tu sabes que eu não tenho culpa nisso daí. E aí, de repente, veio a palavra de sabedoria. O que foi que ele fez? Ele pegou um papel e engoliu. Aí o juiz ficou doido, por que você fez isso? Ele, não tem um que é condenado e o outro absolvido? Pois é, o papel que eu engoli é o que vai acontecer comigo. Então, se o que estava na mesa do juiz era condenado, Rapaz, teoricamente, o que ele engoliu era o quê? Absolvido. Então, assim, pense são aí. situações, assim, isso é uma história, mas são situações reais. Rapaz, interessante, viu? E a gente Paulinho e enfrenta. suas histórias. Não, eu vou que Gostei. enquanto eu tô salvando.
Aí o que é que acontece? A sabedoria Gente, é interessante. algo extremamente importante na nossa caminhada. Porque Verdade. quantas situações a gente vive hoje porque a gente tomou uma decisão errada? Porque a gente não quer ver o que é sabedoria, é a gente parar e perguntar a Deus o que é que a gente deve fazer É diante isso mesmo. ali. Quando a gente pensa aqui em Davi, que ele chega de uma batalha cansado com seus guerreiros, que chega lá no arraial, tava tudo pegando fogo, cansado. E aí eles olham, não tinha mais família, não tinha filha, não tinha mulher, não tinha gado, não tinha nada. Ele, rapaz, é mesmo, vou ter que lutar de novo. Naturalmente, ele deveria ir lutar pela sua família. Agora, o que foi que ele fez? Ele foi consultar o Senhor se o Senhor estaria É com isso ele mesmo. naquele momento. Senhor, é para eu ir? O Senhor vai me dar vitória nisso daí? Pois é. Olha a atitude de sabedoria na vida de Davi. Como Certeza. refletiu em toda a sua, em toda a vida de Salomão. Então é isso que a gente precisa se antenar, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente padece por causa disso, por causa de uma atitude que a gente tomou precipitada, sem domínio É, próprio, né? E aí a gente verdade. para perguntar ao Senhor, Senhor, é isso que o Senhor quer? E aí a gente vai e faz e acaba pagando o preço. E o que eu acho interessante também é porque, assim, se a gente pede, Tiago 1 vai falar. Tiago 1, eu acho que é versículo, eu anotei aqui, Tiago 1, 5. É 5 e 6. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus Peça a Deus. que ele dá livremente. Isso Está mesmo. disponível para, né? Então, assim, se a gente na nossa caminhada a gente vê muitas atitudes erradas, muitas atitudes que depois a gente se arrepende, a receita é uma simples oração: Senhor, me dá sabedoria. Só que a gente É, precisa lembrar que virão situações para colocar em prova essa sabedoria. E é aí a isso gente mesmo. está atentos. Não é verdade? Então tem que ter Com cuidado com aquilo que a certeza. gente De pede vez ao em quando a Senhor. gente vai precisar engolir um papelzinho, né? Pois é, é Essa eu igual, vou olhar, essa ficou gravada aqui, viu? foi igual uma vez eu estava conversando com o Gil lá da igreja do Ministério de Comunicação. Eu falei, Gil, aí só pedindo paciência. Pelo amor de Deus, não peça paciência a Deus, não. Ele vai dar cada situação que tu vai se Verdade. arrepender. Então, assim, tudo aquilo que a gente pede a Deus, como Salomão É, pediu, vai vir em algum vai ser momento testado, é. para Deus nos testar. Será que realmente a gente está pronto? Mas se é algo que É vai isso fazer mesmo. diferença na nossa vida, a gente precisa orar e É pedir ao como Senhor. Pode falar. Manuela comentou aqui, né? Manuela comentou aqui, ó, verdade, as consequências de nossas decisões. Precisamos de sabedoria do Senhor. É verdade. Sim, Né? Se a sim. gente não tomar cuidado, a gente acaba agindo de forma impensada, não é? Como está falando aqui, até um versículo que a gente destacou aqui, fala justamente isso. Se você não tiver o foco na dispensação do Senhor, na sabedoria do Senhor, você acaba tomando decisão pelo impulso. Né? E aí depois vem as consequências. É, É exatamente. terrível, né? E por mais que a gente tenha certeza que ali seria a melhor opção, né? Talvez Verdade. não seja. Então, nesse capítulo Isso. 13 fala muito sobre essa questão da sabedoria, né? E aí a gente vê a É importância que verdade. ela tem, né? E aí, quando fala no versículo 1, como eu citei, é o filho sábio que ouve a instrução, que obedece, né? Quantas vezes a gente ouviu dos nossos pais, obedeça, obedeça, mesmo que a gente ache que aquilo não é o melhor para a gente, mas a sabedoria também é fruto da vivência, é fruto do aprendizado diante dessas situações, né? Que quem errou e tem consciência daquilo não quer errar novamente, né? Então Com passa certeza. esse conhecimento, passa essa sabedoria adiante, né? E a gente tem aquele ditado que fala, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Só que o que a gente vê aqui em Provérbios é fruto de uma vida de relacionamento com Deus, né? Que Isso Salomão mesmo. teve, que Davi teve, e aí ele deixou aqui pra gente, né? Que fala sobre a questão da sabedoria, fala sobre a obediência. No verso É. 13 também fala: quem despreza a palavra traz sobre Isso. a destruição, mas quem teme o mandamento, quem obedece, será recompensado.
fala sobre controlar a língua, no capítulo 15 vai falar muito sobre isso, e eu vou entrar também com mais Isso. detalhe. É, fala Paulinho, no sobre... 14 aí também. No 14 aí, eu lembro um pouquinho do que Manuela comentou aqui agora. Ela falou assim, ó, com a sabedoria vem a coerência, a prudência, o domínio próprio. E aí no versículo 15 aqui, né, capítulo 13, versículo 15, fala, desculpa, 14, fala assim, o ensino do sábio é uma fonte de vida que o protege dos laços da morte. É, Né? Então, de fato, não precisa nem explicar isso aqui, né? Tá muito claro. O ensino do sábio protege dos laços da morte. Por quê? Porque você vai ter prudência no agir, você vai ter domínio próprio no agir, né? E aí sim, você evita muitos problemas. Se você muito. pede a sabedoria ao Senhor. É. E aí, isso daí vai validar a necessidade da gente estar buscando a palavra diariamente, né? Porque Sim, está disponível a questão do conhecimento. Você falou muito bem na questão que conhecimento e sabedoria são distintos, né? Não adianta eu conhecer e não colocar em prática. Só aí eu estou deixando de ser sábio, né? Então, quando a gente tem verdade. o conhecimento e aplica, aí eu vejo a manifestação da verdadeira sabedoria. E não adianta eu conhecer a palavra. Tiago fala, olha, não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Porque do que adianta eu ter conhecimento, 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 no Sim, momento que eu tiver para retribuir aquilo ali, eu não consegui retribuir, não consegui aplicar para minha. Então, é extremamente importante a gente ter essa vida de devocional, ter essa vida de relacionamento com Deus, se alimentar da palavra, porque aí a gente vai entender, passar aquilo que outras pessoas passaram, mas com a mesma atitude que eles tiveram diante das situações, né? exato. Então fala Saber muito. resolver esses problemas, né? É, e aí o 20, né, como eu falei, é um versículo que eu acho que marca muito na minha vida. Quem anda com sábio será sábio. E aqui me faz pensar quem é que faz parte da minha caminhada. Com quem Perfeito. é que eu estou andando? Né? Não é que eu vou menosprezar quem está ao meu redor, mas eu preciso ter no meu convívio pessoas que vão me levar para o próximo nível de relacionamento É com isso Deus, mesmo. pessoas que já têm mais tempo de caminhada, pessoas que têm experiências profundas com o Senhor. Então eu preciso viver isso, né? Jesus teve os seus discípulos, ele marcou a vida dos seus discípulos. Paulo teve também pessoas com quem andaram, e como essas pessoas foram impactadas pelos ensinamentos de Paulo, de João, de Jesus, porque pessoas que tinham a vida de sabedoria com Deus e deixaram um legado espiritual. Então a gente E precisa, Paulinho, sim, uma coisa interessante também, nessa questão das companhias, né? A gente tem que pensar assim. Você falou algo muito legal aí, que não é a gente desprezar o outro, mas é você ser isso, seletivo. Porque, por exemplo, às vezes você está em Deus, né? Está numa situação ali e Deus tem te levado a um outro nível de intimidade, tem te levado a abrir, não abrir, né? Na sua mente, você começa a ver outras experiências, a ter outras experiências com Deus. E se você caminha com pessoas que não estão nessa mesma nesse mesmo interesse, né, estão em outra situação de vida, de mente, você acaba o quê? Se desmotivando. Porque quando você vai compartilhar com a pessoa já não quer ouvir aquilo, acha sem graça, acha chato. E quando você está ali motivado, né, e você vai compartilhar com alguém que também está com o mesmo interesse, na mesma vibe, como a gente usa, né, sim, expressão, você vai ver que você cresce. O crescimento vem do compartilhar. Então é é, interessante a gente vê realmente com quem a gente compartilha, com quem a gente tem caminhado, de quem a gente tem escutado os conselhos, né? Porque tem pessoas que realmente não vale muito a pena você falar algumas coisas. Você vai, a pessoa nem vai querer ouvir, né? Como foi dito ontem, que o tolo ele não quer ser repreendido, ele não vai querer ser repreendido, porque ele não está preparado, não está aberto para a mudança. Mas o sábio ele vai querer ser repreendido porque ele precisa crescer. E é interessante a gente ver com quem de fato a gente está andando, né? Por isso que o versículo 20 complementa, ó, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Então, se você sempre está ao lado de pessoas que são tolas, né, que perdem o tempo da vida delas, falando besteira, fazendo besteira e desperdiçando oportunidades, você vai se tornar como essas pessoas. Né? É a questão do comportamento de manada, né? Como a gente tem, como tem essa expressão aí. As pessoas acabam indo na mesma na mesma carreira, e quando pensa que não, já não tem o foco, perdeu o foco totalmente. Então é interessante você, não é pensar egoisticamente, mas é pensar sabiamente.
sabiamente. E isso daí requer uma jornada, né? Não é algo que eu vou pedir hoje, Exatamente. já vai estar aqui na minha porta. Não. É isso São mesmo. situações, né? Como você falou, é a questão do confronto, porque não tem crescimento sem confronto, né? Não tem Isso. crescimento sem situações adversas, sem situações que a gente não está esperando, né? Então, tudo isso vem para que a gente possa manifestar essa confiança em Deus, manifestar atitudes sábias, né? E aí, Verdade. no verso 16 vai falar: homem prudente age com conhecimento ou com sabedoria em tudo, mas o tolo expõe a sua insensatez. Então, quando a gente vai ler esses versículos, sempre vai ter uma comparação. Como é a vida do Isso. sábio e como é a vida do tolo. Qual é a consequência Verdade. da atitude do sábio e qual a consequência da atitude do tolo. E aí Salomão traz, de forma nas entrelinhas, esse questionamento, certo? E aí você quer ter uma vida como sábio ou uma vida como tolo? Né? Porque ele viveu rodeado de sabedoria, mas por pessoas que muitas vezes não eram sábias. Né? Então ele tinha propriedade para falar sobre isso daqui. Ele Isso. via, né, no seu convívio, não é aquela pessoa ali é sábia, aquela outra nem tanto. Então aquela ali age dessa forma, mas quem é sábio age de Perfeito. outra forma. Então é isso que o texto, que os capítulos de Provérbios vão trazer para a gente. Existe uma consequência para quem é sábio e outra para quem é tolo. Qual é a escolha que você vai fazer? Né? E aí a gente vê Perfeito. consequências que talvez sejam de uma forma tão cruel que talvez não dê nem para voltar atrás. Né? Quando fala lá nos capítulos, acho que no 7, no 8, fala da questão da mulher adúltera, fala do homem fugir, né, do caminho dela, que é caminho de Isso. morte. Situações que dá para reverter, outras nem tanto. Né? E aí eu queria deixar aqui também o Verdade. verso 17, que fala muito dos dias atuais. O mensageiro perverso faz cair no mal, mas o embaixador fiel traz saúde. Né? Fala muito da questão também das palavras que a gente ouve, né? Que acaba sendo como um mensageiro perverso, aquele que muitas vezes não está vindo com a boa intenção. Né? Basta a gente ligar o noticiário hoje, a gente vai ver cada mensageiro que Com só certeza. né, para blindar o nosso coração, a nossa mente, né, porque senão a gente se deixa levar por essas mensagens e acaba minando toda a esperança, né, que no verso 12 vai dizer: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Isso é De uma vida. verdade, né? Hoje muitas pessoas, infelizmente, no cenário atual, estão com a esperança totalmente minadas, né? Mas o desejo, quando ele se estabelece na nossa vida, né, no tempo de Deus, no tempo certo, é como a árvore de vida, traz fruto, É traz, mesmo. traz alimento, né, para todas as pessoas que estão ali em busca daquilo. Eu não sei como é que está o tempo aí, 30 minutos. temos 30, né? Então, eu acho que dá É. para a gente ir para 14. Sim, acho que sim. No 13 começou com o filho sábio, que ouve a Ô, instrução. Paulinho, desculpa, eu só queria trazer um versículo aqui do 13 que eu acho que é um Sim, pouco polêmico, né? sim, Que é o versículo 24. Você falou sobre a questão que começa com falando de filho e esse capítulo acaba terminando também falando sobre filho, sim. né? Odeia o seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama o castiga no tempo certo, né? Eu queria só trazer uma observação aqui sobre isso, porque assim, esse versículo já foi muito massacrado, né? É. Esse versículo já foi muito mal interpretado, muito mal utilizado, e talvez até hoje algumas pessoas entendam mal a questão da vara da correção. E aí a gente pode pensar, né, que a educação há algum tempo atrás, o que Palmatória, né? prevalecia a palmada, né, a questão da violência física. Então essa vara aqui era entendida como o quê? Uma vara literal, né, que você tinha que descer a vara nas costas da criança, bater na criança, porque está escrito aqui, ó, quem o ama o castiga, né? Então, assim, o pai e a mãe vai ter que bater para que a criança aprenda e obedeça. Então, eu não estou falando aqui, né, de uma exceção, porque a gente não sabe que ainda existem pessoas que têm essa prática, né, o tempo todo espancando a criança. A gente não está falando disso. Mas antes, né, na educação, no tempo da minha avó, da minha mãe, era qualquer coisa era motivo de quê? De uma surra, né, de você apanhar mesmo, literalmente.
Mas aí, eu estava lendo aqui um comentário, né? E ele fala justamente assim, que a questão da vara, da correção, é uma forma de você, se você parar para pensar no o pastor usando ali a vara, era justamente para ordenar o caminhar das ovelhas, né? Ele fazia o uso da vara, dava aquela pancadinha ali na ovelha para ela não entrar no buraco, para ela não cair na lama, para ela não cair no penhasco. Então, essa vara de correção aqui é uma espécie de controle, né? Que o pastor tinha com as ovelhas. E aí você vê que Davi era pastor, então ele passa esse ensinamento para Salomão, e Salomão certamente via no seu cotidiano esse uso da vara para tal coisa, e ele associa com a criação de filhos. Então, o que a gente entende aqui, né? Que vem a lei da palmada para dizer, olha, você pode ser preso se você espanca, se você... E de fato, né? A gente entende que isso é desumano. Então, qual a melhor maneira de você educar, de acordo com esse texto aqui? No tempo certo, o castiga. Então, o que é um castigo para uma criança? Será que o castigo para uma criança é só o aspecto físico? Né? Tem um outro texto aqui, em Provérbios, a gente deve chegar nesse texto, que fala que uma repreensão, ela entra mais no coração do justo, do sábio, do que 100 açoites nas costas do tolo. Então, se você já cria seu filho batendo o tempo inteiro, ele nunca vai respeitar você, ele sempre vai ter medo de apanhar apenas, e ele vai esperar só o momento certo para sair totalmente do seu, da sua autoridade. Né? Então, assim, se você cria a criança já no caminho do diálogo, no caminho do entendimento, do ensinamento, essa criança vai ter uma outra perspectiva, né? Como diz aqui, o castiga no tempo certo. E a gente vê, por outro lado, que tem pais que não põem limite aos seus filhos, né? Como diz aqui, ó, odeia seu filho quem o poupa da vara. Então, não vou tocar, mas também não vou brigar, não vou chatear para ele não ter trauma, não se estressar. Não, né? Temos que ter o equilíbrio aí nessa questão da criação, porque de fato, né, a gente tem de um lado pessoas que são espancadoras e de um lado outras que são omissas. Então a gente precisa desse equilíbrio, né? Só queria pontuar isso aí porque certamente a gente já ouviu esse versículo sendo usado de forma errada, né? Tanto ou estimulando a violência ou estimulando a omissão. Então a gente precisa ter o ponto de equilíbrio. Quem é que vai dar sabedoria para isso? O próprio Deus, né? É. Então pode continuar aí no 14 que dá pra gente avançar aí. E a palavra também fala, né, que Deus corrige a quem ama, né? Isso. É aqui, alguém colocou aqui, ó, vara, foi Cássia que colocou assim, ó, vara pode ser vara mesmo, mas com conversa, né? Tem conversas que dói mais do que uma surra, né? Mas a vara tem o sentido de impor limites, é o que eu falei, exatamente. É. Perfeito. Pois é, Eu lembro que isso mesmo. quando eu aprontava, minha mãe vinha para me bater, às vezes ela falava mais do que batia. Eu falava, não, mãe, bate logo porque aí já fica logo livre. Mas ficava Ai, falando meu Deus. uma Pois é. situação que é complexo mesmo. Então, no 14, Sim, sim. Sim, vamos lá. 13 falou sobre o filho sábio e o 14 vai falar sobre a mulher sábia, né? A pastora Dora Neide vai falar Perfeito. verdade sobre isso. Sim, Mas exato, é. ela edifica a sua casa. E a gente vê, né, assim, a importância que uma mulher sábia tem no seu lar, né? Aquela que traz o conselho, né, que traz uma palavra certa naquele momento, né, que ajuda, dá aquele afago, aquilo tudo. E eu queria aproveitar que minha esposa está aqui e agradecer pela esposa sábia e maravilhosa que ela é, ter me ajudado na minha vida. Olha aí, É sério, é a Live Love. é live logo. E assim, É é isso muito mesmo, tá importante, certo. Eliane. Assim, eu falo, minha sogra tá aí, ela pode dizer se é verdade ou não, minha cunhada também, mas eu já tenho com a Michele, espera aí, 19. A gente já tem 10 anos de casados e já tem uma história, a gente vai fazer Um 21 bom tempo. juntos, 21 anos. E eu fico feliz de ver a nossa felicidade no casamento. Agora, isso é o quê? Bênçãos de Deus. De Deus e a sabedoria que a gente vai adquirindo na caminhada. O que é que Sim, acontece? Se faz da nossa história, naturalmente a gente vai ter uma família saudável. E aí, quando fala de filho, fala de mulher e fala do esposo, do pai, e a gente vê essa sabedoria sendo presente no lar, não tem como ser diferente, né? De ver ali a presença, verdade. de ver o amor se estabelecendo naquela família. Então, tudo passa pela sabedoria.
a forma como vai falar, como vai agir, como vai se É isso posicionar mesmo. das situações. Então, existe essa necessidade da gente desenvolver essa sabedoria na nossa caminhada, seja como filho, seja como pai, seja como amigo, seja como líder, como esposa, em qualquer que seja o cenário. A sabedoria precisa estar presente. E aí o verso 2 vai Certeza. falar: quem anda em retidão teme o Senhor, mas o perverso em seus caminhos o despreza. Então, Salomão vai falar muito sobre esse estilo de vida, de relacionamento com Deus, sobre essa necessidade de construir, né, essa vida de intimidade com o Pai, porque ele viu que não era o dinheiro que ia trazer isso, ele viu que não eram as mulheres, que não era a satisfação desse mundo, mas sim obedecer ao Senhor e andar de forma reta, né, de forma em que ele dependesse cada vez mais de Deus. Então era isso que iria fortalecer o seu reinado, era isso que iria trazer paz, era isso que ia... Alguém está perguntando, né? Michele fez rever comigo? Provavelmente. Aí, Manuela Paiva que tá falando. então, isso é extremamente necessário na nossa caminhada com Deus, né? Se a gente Sim, quer ser bênção na nossa sociedade, se a gente quer ser bênção na nossa vida, na nossa casa, se a gente quer marcar a nossa geração, o segredo está aqui. Quem anda em retidão, temendo ao Senhor, quem tem uma vida de relacionamento com Ele, não tem como dar errado, né? É bem verdade. verdade. Se a gente se desviar do caminho, já era, né? Deus tem misericórdia, traz de volta, mas a gente perde muito andando longe do É, Senhor. E Davi fez questão: olha, Salomão, senta aqui, eu não vou te ensinar como é que governa, não. Eu não vou te ensinar como é que você vai decretar o que o povo tem que fazer. Eu vou te ensinar como você deve se portar diante do Senhor. É é. obedecer. Isso era suficiente, Isso né? é Que ia ser suficiente. automático. Que ele, como ele se comportasse, o povo ia ver o exemplo e automaticamente, né? O ensino já seria prático. Ele não ia precisar teorizar muito, ele ia só viver. E vivendo, você já dá o exemplo, né? Exatamente. Então, fala E muito sobre isso, sobre estilo de vida, sobre a vida de retidão, né? No 7 ele vai falar assim: olha, foge da presença do homem insensato, pois nele perfeito, isso não aí. acharás palavras de conhecimento. Ou seja, ele não tem nada para entregar para a gente, né? Com Talvez certeza. o que ele tenha é o desejo de tirar de nós aquilo que a gente tem É, conquistado. Então, é a gente isso mesmo. está atento. Salomão fala muito sobre isso, com quem a gente anda, né? Com quem a gente se relaciona, com quem está a nossa sabedoria, se é em Deus ou se é no nosso conhecimento. Então, ele fala muito sobre essa questão. A sabedoria, no verso 8, do prudente está em entender o seu caminho, mas a tolice dos tolos está em enganar. Então, ele chama para a gente fazer essa reflexão. Isso mesmo. Será que o meu dia a dia tem revelado sabedoria ou tolice? O que é que eu tenho ministrado na vida das pessoas que estão comigo? É sabedoria? É conhecimento? É vida de Deus? Então, a gente precisa fazer essa reflexão. Porque senão, de repente, a gente acha que está no caminho certo e não está. E, Paulinho, uma coisa que me chama a atenção aqui é quando ele fala que a sabedoria do prudente está em entender o seu caminho. Pode Aí falar. eu puxo para a questão do autoconhecimento mesmo, né? A gente está vivendo uma época que as pessoas querem E fórmulas prontas para tudo. Elas querem a oração certa para receber tal coisa, elas querem saber o caminho certo para tudo, né? Então, assim, na verdade, você precisa se autoconhecer. Você precisa saber conhecer os seus limites, não é? É o que a gente aprende muito lá quando a gente faz rever, a gente aprende isso, que a gente precisa se conhecer. é, Então, se você não se conhece, tanto quanto talvez Satanás te conheça, porque ele é um grande observador, né? Ele é o observador mais sutil e mais sagaz que existe. Quando ele fala assim, ó, viste Jó, é por quê? Porque ele já tinha observado Jó, ele já tinha tá, sondado, ele viu Jó em todos os aspectos, e ele não achou nada. Ele falou assim, ó, Jó está assim, ele age dessa forma e dessa forma. Então, se a gente, né, deixa que Satanás conheça mais a gente do que a gente mesmo, a gente vai ser, obviamente, a gente vai cair na primeira vez que ele colocar algo sobre para nos tentar. Então, aí, na verdade, quando Jesus é tentado lá no deserto, Satanás vem com as propostas, ele fala assim, olha, eu sei quem eu sou. Eu não preciso me atirar daqui para provar quem eu sou em Deus. Então a gente precisa se conhecer. O autoconhecimento, gente, ó.
A sabedoria do prudente está em entender o seu caminho. Se É, conheça, não tenha medo de saber quem é você, não. E para isso a gente tem a palavra do Senhor, a gente tem bons livros também, né, para isso. Muitos que nos... Não é autoajuda, porque eu costumo dizer que a autoajuda faz você girar em círculos, você não chega a lugar nenhum praticamente. Pode dar um suporte em algum tempo, mas depois chega uma hora que desgasta. Mas quando você tem o autoconhecimento, você automaticamente vai fazer o quê? Buscar o conhecimento do alto, né? O autoconhecimento leva você a buscar o conhecimento do alto, que é o conhecimento de Deus. Então, de fato, é perfeito esse versículo aqui, né? O 14, versículo 8, sobre isso aí. é. E isso nos ajuda, como você falou, né, até a nos posicionarmos diante das situações, né? Se eu sei quem eu Sim, sou, se eu tenho convicção de quem eu sou em Deus, não é tudo que vai nos abalar, né? Então a gente precisa exatamente. desenvolver isso, né? A questão da paternidade, né? O relacionamento com Deus vai nos ajudar a deixar isso bem arrumado nas nossas emoções. Aqui Sim, fala também no verso 17 sobre a questão de quem se irrita com facilidade cometerá erros, mas o homem discreto ele é paciente, né? Fala sobre a questão do domínio próprio, que a gente sabe que muitas vezes é algo difícil, né, na nossa caminhada, domar essa fera que tem dentro da gente, né? Por mais verdade. tranquilo que a gente seja, por mais paciente muitas vezes, só que tem situações que tiram do trilho, né? Eu lembro que um amigo falava assim, eu não tenho medo da minha ação, eu tenho medo da minha reação. E isso, de fato, vai mostrar Verdade. se a gente tem domínio próprio ou não. E aí é a questão do fruto do Espírito, né? Quanto mais o Espírito Santo controla a nossa vida, mais numa situação de perigo, a luzinha amarela vai vir e o Espírito Santo vai falar, ó, não vai não, que aí não Isso vai dar mesmo. certo para você. Então, são ensinamentos que nos fazem ter uma postura de sabedoria, uma postura que não vai gerar consequências perigosas Sim. na nossa caminhada, né? No, Paulinho, a gente está chegando nos 10 minutos finais já, tá? Tá, eu vou partir para o 15, porque eu queria falar Sim, um pouquinho sobre a questão da língua. sim, No perfeito. Esse texto 15 é perfeito. 15 fala muito sobre isso, Tiago também vai falar sobre isso. E a questão da vara, como você falou, né? Às vezes não dói tanto como a palavra, né? E eu gosto É muito do verdade. versículo 18 do capítulo 12. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz saúde. O contexto Isso de mesmo. Salomão é um contexto de guerra, embora ele vivesse num reinado de paz. Só que assim, Sim, era permeado por guerra. E naquela época não tinha uma metralhadora como tem hoje, não tinha uma bomba atômica, né? Não tinha nada nesse sentido. Era o quê? Era espada, era lança, era flecha. isso. E aí quando ele faz essa analogia que existem palavras que ferem como a espada. Qual era o objetivo da espada em uma pessoa? Era matar mesmo. Matar. E mudou do que é hoje? Não De mudou. maneira nenhuma. Infelizmente, a gente vê isso gerando danos terríveis na nossa caminhada, né? Sim. Principalmente quando uma palavra dessa é proferida por alguém que exerce autoridade sobre nós. De É repente, isso um mesmo. pai, um professor, uma mãe, um amigo, um tio, sei lá, alguém que a gente ame de fato, Sim. alguém que mexa com a gente. Então, a depender da palavra que seja proferida, ela pode gerar um dano terrível. Basta a gente ver hoje quantas pessoas estão presas, mortas nas emoções, na alma, por causa de uma É, palavra que ouviu. E olha com que certeza. então Salomão também faz pensar muito sobre isso daqui. O mesmo poder que uma espada tem para matar, uma palavra tem também. E aí eu queria dar Verdade. uma outra historinha, rapidinho. Tinha um menino que ele era muito traquino, ele machucava muitas pessoas, perturbava muito, falava muita coisa ruim. E aí o pai chamou ele e deu um coração de madeira. E ele falou assim: olha, cada palavra, cada atitude ruim que você fizer e falar, você vai bater um prego aqui. De repente, ele olhou, o coração estava cheio de pregos. Aí ele chegou para o pai: ó pai, como tá? Aí ele falou: agora eu vou te ensinar como tirar os pregos. Para cada pessoa dessa que você falou uma palavra ruim, que machucou, você vai tirar o prego. Tá certo. Ele foi lá, pediu perdão. Quando voltou,
o coração de madeira já não tinha prego, mas tinha marcas. Então, Perfeito. marcas que a gente carrega por toda a nossa É vida. isso mesmo. E aí tem uma verdade que às vezes as pessoas usam como escudo. Ah, não, mas eu sou muito verdadeiro. Certo? Beleza. Talvez você fale aquilo que é a verdade, né? Eu separei o versículo 1, só que assim, tem o que a gente fala, tem quando a gente fala e tem como a gente fala. Então, a Perfeito. sabedoria no falar é o casamento dessas três situações. Não adianta eu É falar isso mesmo. o que é correto no momento errado ou da forma errada. Então, tem que ser o conjunto. E aí a gente precisa se atentar muito sobre isso, né? E assim, eu queria pensar um pouquinho sobre nós usando essa espada, né? Quantas pessoas a gente já proferiu palavras que estão até hoje aí, jorrando É sangue? forte, viu? É forte, jorrando sangue, a perto de morrer já por causa de uma palavra que a gente disse que nem imaginou, né? Quantas amizades a gente já deixou pelo caminho por causa de algo que a gente falou, né? Porque muitas vezes a gente quer ser a vítima, né? E Salomão está trazendo esse ensinamento para a gente. Pensar naquilo que eu falo, na forma que eu falo. E o verso 15, o verso 1 do 15 vai falar: a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. Por isso que ele fala sobre domínio próprio, sobre a questão Exato. de buscar de Deus essa prudência no agir. Porque se o Espírito Santo estiver controlando a nossa vida, por mais carne que a gente tenha, por mais vontade de agir pelos nossos impulsos, o Espírito Santo vai chegar, ó, se você fizer isso aí, talvez não tenha volta. Então, É acho isso interessante mesmo. muito essa questão da palavra, da língua. Nesse capítulo 15, tem pelo menos 6 versículos que falam sobre É, isso. É o tema mais falado aqui, pelo menos do que eu anotei. Então, a gente vê a importância desse ensinamento na nossa caminhada. É controlar aquilo que sai da nossa boca. E lá em Mateus 15, não era época de pandemia, não tinha aquele cuidado de álcool gel nas mãos, mas precisavam lavar as mãos, existia um costume. E aí os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: sim, Jesus, quem são teus discípulos que vão comer desonrando a tradição que eles não lavam as mãos? E aí Jesus fala: olha, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai. e sai. Então aí Verdade. a gente precisa entender. Se de repente o nosso coração está tão contaminado hoje, a Bíblia também fala, não lembro a referência, a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente precisa se alimentar dessa sabedoria, a gente precisa se alimentar dessa palavra de Deus, para que da nossa boca flua essa sabedoria. No versículo Paulinho, 18, sim. você falou aí sobre o como, o quando e o que falar, né? É, Sobre a questão do quando falar, tem um versículo em Provérbios que fala assim, né? Que a palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. é, Então, se você oferece uma maçã de ouro a alguém numa bandeja de prata, certamente a pessoa vai receber muito bem, né? Se eu recebesse agora uma bandeja de ouro com uma bandeja de prata com uma maçã de ouro, meu Deus do céu, eu ia receber com a maior alegria. É é. assim a palavra dita na hora certa. É o Às valor. vezes não é o que você fala, é o momento certo. E o É, como falar está aqui no versículo 4, ó. Capítulo 15, versículo 4. A língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa abate o espírito. Então, como você fala, de forma suave, não é que você vai estar querendo contornar a verdade, mas é você adequar o momento, né? Esperar o momento e saber como falar. E aí você vai chegar a ter você vai ver que vai dar certo o conselho, vai ser bem aceito, né? é. E o final do verso 18 lá do capítulo 12 fala assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E é isso Amém. que hoje, se a gente parar para conversar com várias pessoas, a gente vai ver que existem palavras que foram plantadas no coração e estão lá até hoje. Então, É isso mesmo. existe essa necessidade da gente ser sábio, não só para a gente, porque Salomão pediu sabedoria em favor do seu povo. E é isso que a gente precisa pedir para Deus. Deus nos dá sabedoria para que a gente seja esse portador da cura que as pessoas estão precisando. É isso mesmo. Tudo que estamos recebendo do Senhor não é apenas para nós, é para o outro.
Se a gente lembrar a experiência que Pedro teve no Monte da Transfiguração, né, que ele falou assim, aqui tá bom demais, Jesus, vamos fazer uma tenda aqui, vamos morar. É isso mesmo. Só que lá embaixo, o que é que estava acontecendo? Tinha um endemoniado lá, precisando da intervenção de Deus, da cura. Perfeito. Então, é necessária a subida no monte, é necessária a experiência com Deus, mas para quê? Para a gente descer do monte. É Porque isso lá aí. embaixo a situação está acontecendo. Tem pessoas clamando, pessoas mortas espiritualmente, pessoas sem esperança. E se a gente tem um coração Verdade. pautado na palavra, se a gente tem essa vida de relacionamento com Deus, as pessoas virão buscar dessa fonte de sabedoria, de Verdade. conhecimento, né, de cura, que é isso que Salomão está nos propondo. Uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de obediência na palavra, né, nos estatutos dele, e é isso que vai gerar essa sabedoria. O temor do Senhor Perfeito. é o princípio, é onde começa, não é o fim. É o início Verdade. de todo o processo. Então, se é o início, eu preciso ter um meio e um fim. E isso é desenvolvido dia após dia, situações que virão e a gente vai É isso manifestar se mesmo. essa sabedoria está presente ou não na nossa caminhada. Amém. Eu acho que fechou com chave de ouro aí, viu? Essa sua fala. Perfeito. E aí fica aquele convite, né? Você que Sim, está ouvindo essa live, que vai ouvir depois, de repente, pega esses 3 capítulos, leia com calma cada versículo, você vai ver que tudo que a gente falou aqui, a gente resumiu o que estava nesses 3 capítulos. E de fato, assim, muita coisa sobre a língua. A gente precisa tomar tá muito cuidado com o que a gente fala, né? E aí a gente está entrando nos 4 minutinhos finais, Paulinho. Eu queria te agradecer muito, mais uma vez, pela sua disponibilidade, tá? Por abrir assim as portas da sua casa, juntamente com Michele, né, que está aqui com a gente também nesse é, suporte. Que Deus abençoe Michele. E eu queria que a gente concluísse, como sempre, né, com a oração, agradecendo ao Senhor sim, aí por essa oportunidade da gente falar livremente aqui no Brasil sobre Deus, sobre Cristo, né? Lembrando que a gente tem a igreja aí no mundo perseguida, que não tem essa liberdade, nem internet eles podem usar, porque estão em países fechados, e a gente tem que agradecer por isso também, sabe? Por a gente ter liberdade de aprender e que a gente coloque em prática tudo que a gente tem ouvido aqui, tá bom? sim. Então, pode aí com sua palavra de oração para a gente encerrar. Se Amém. quiser Pai, agradecer também o pessoal, certo. depois, fica à vontade. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pela tua palavra, porque ela é a Amém, fonte Jesus. de toda a sabedoria que nós precisamos. Ela nos Verdade, ensina o caminho Jesus. que nós devemos seguir. Ela nos fala, Pai, sobre o teu amor e como ela transforma a nossa vida, meu Pai. Nos ajuda de fato Amém, a colocar em Jesus. prática, a deixar de lado todo o conhecimento que temos adquirido, conhecimento humano, e viver Sim, Jesus. tua palavra, Pai, viver de forma sábia, como filho sábio, como esposo sábio, Amém. como amigo sábio, como pai sábio, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue fortalecendo, Senhor, nessa caminhada, continue abençoando esse projeto, Amém. a vida de Eliane, a sua casa, meu Pai, o seu trabalho, Amém, Jesus. tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida dela, Pai, que tem sido bênção, Pai, na nossa igreja, Pai, por onde ela tem Amém, Jesus. passado, que a tua mão continue sendo com ela, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Deus abençoe Paulinho. Gente, mais uma vez, que Deus abençoe vocês ricamente. Amém, Mi. Mas aqui você é uma bênção. Amém. Você também. E a todos os que estavam aqui, né? Mandem essa live depois pro pessoal, tá? Vai ficar aí no feed, disponível. Socializem. E amanhã, mais uma vez, estaremos aqui juntos com os próximos aí, os próximos capítulos, tá? Fiquem com Deus. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Amém, Paulinho. Tchau. Tchau.